Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, amém? Nessa manhã nós nos reunimos aqui em torno da mesa do Senhor, para mais uma vez nós alimentarmos do Senhor. Que possamos, com singeleza no nosso coração, reconhecermos esse tão grande privilégio que o Senhor nos concede nesta manhã, de nos chamarmos, assentarmos na sua mesa e nos alimentarmos dele. Que assim nós possamos sair daqui fortalecidos, revigorados, por alimentarmos do nosso Senhor. Feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te damos graças nesta manhã, por mais uma vez nos fazer congregar aqui debaixo do teu grande e precioso nome. Esse nome, Senhor, no qual nós cantamos, adoramos e bendizemos. Abra os nossos olhos espirituais nesta manhã, Senhor, para vermos mais do Senhor, para contemplarmos mais da tua formosura, da tua santidade, da tua beleza e da tua majestade. Atrai o nosso coração a ti, Senhor. Senhor, que esse tempo aqui, Senhor, seja um tempo precioso em tua presença, Senhor. Seja um tempo de ganho para o Senhor e também no qual nós venhamos ganhar e desfrutar mais do Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha repreender toda a obra do inimigo contra a tua igreja, contra as nossas vidas. Repreenda tudo aquilo, Senhor, que tem impedido de nós contemplarmos a tua glória nesse tempo. Ajuda cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. O Senhor tem falado a nós nesse tempo acerca da sua glória. E como nós temos a necessidade de contemplarmos a glória do Senhor, de vermos essa glória do Senhor, de sermos transformados por essa glória do Senhor. E o Senhor tem falado a nós também do desejo dele em que nós possamos refletir esta glória do Senhor. Moisés, a Bíblia diz que ele contemplava o Senhor. Mas a Bíblia diz também que quando as pessoas contemplavam o rosto de Moisés, eles podiam ver algo da glória do Senhor sendo refletida na sua própria face. Sabemos que não é nada menos que isso que o Senhor tem para nós nesse tempo. É que nós possamos nos chegar diante da sua face, contemplar a sua face, mas o desejo dele também é que nós possamos refletir a sua glória, refletir esse caráter santo do Senhor. Aqui na epístola que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 4, no verso 4 também, melhor, vamos ler a partir do verso 3, do capítulo 4, de 2 Coríntios, que diz: Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ainda o verso 6 diz: Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações,
para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ainda o verso 10 diz: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Graças ao Senhor pela sua palavra. O texto diz que Satanás, o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça essa luz do Evangelho da glória de Cristo Jesus. Quer dizer, existe uma oposição satânica nesta geração, impedindo que as pessoas possam contemplar, possam tocar a realidade do Evangelho da glória de Cristo Jesus. Veja que muitos podem sim ter acesso ao Evangelho. Muitos podem vir a crer no Evangelho. Muitos podem caminhar a vida cristã. Mas há uma grande oposição, existe um trabalho arquitetado, no sentido de que as pessoas não contemplem essa glória revelada em Cristo Jesus. Ou seja, as pessoas hoje elas vivem algo relacionado à vida cristã, que na realidade não passa de uma religião, não passa de ritos, de formas, tradições. Mas não é isso que o Senhor deseja que nós vivamos. O que Ele quer é que nós venhamos manifestar esta glória do Senhor Jesus. Ele quer é que a sua vida possa ser expressa através do nosso viver. Esta é a vontade do Senhor, para nós como igreja do Senhor, como cristãos, como aqueles que foram chamados, como aqueles que foram santificados, como aqueles que foram compros e pago um alto preço, que foi o seu próprio sangue derramado. O desejo do Senhor é que aqueles que foram redimidos, aqueles que foram santificados, aqueles que foram chamados, eles possam expressar esta glória da vida do Senhor nesta presente geração, neste presente século. Embora haja o Deus deste século, desta geração, impedindo que as pessoas não tenham esta visão, esta revelação da glória do Senhor. Mas isso não irá frustrar o plano de Deus. Isso não irá frustrar a vontade de Deus, de que é ter uma igreja que expresse e que revele a sua glória. Esse é o nosso chamado nesse tempo. O Senhor, Ele tem falado a nós, tem trazido a nós o seu falar, Ele tem se manifestado de uma maneira grandiosa e graciosa. E não é com o propósito, irmãos, nós simplesmente conhecermos, nós temos apenas um conhecimento intelectual acerca da sua glória. Mas o Senhor, Ele deseja que nós venhamos contemplar a sua glória. E ao contemplarmos a sua glória, nós possamos manifestar esta glória, resplandecer esta glória. Esse é o desejo do Senhor. E aqui, ele diz que esse mesmo Deus, que lá no Gênesis disse, haja luz em meio a trevas e houve luz, ele diz que é esse mesmo Deus
que disse: das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Para quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E agora no verso 10, ele diz que trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus manifeste também em nossos corpos. Ou seja, ele fala que a morte é a condição para a vida. O mortificar da nossa carne é a condição para essa vida se expressar através de nós. Portanto, se nós quisermos não apenas uma experiência temporária em um determinado momento desta vida, nós precisamos de uma contínua vida de mortificação da nossa carne. É o que nós podemos ver aqui em Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, no capítulo 3, a partir do verso 1, Paulo, ele vai dizer: portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Ora, nós sabemos que para ressuscitarmos com Cristo, primeiro tem que ocorrer a inserção da nossa morte com Cristo. Nós não precisamos esperar ressurreição com Cristo sem morte com Cristo. Ou seja, a condição para a ressurreição é a morte com Cristo. Então o texto diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai, não é só uma questão de buscar, quer dizer, mas que a nossa mente, o nosso pensamento, todo o nosso ser, ele esteja envolvido nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Está falando que da atitude de uma mente que está posta no Senhor. Ou seja, a sua mente não fica vagueando naquilo que são coisas passageiras, naquilo que são coisas efêmeras, naquilo que são coisas terrenas, mas que a nossa mente, o nosso pensamento, ele possa estar posto no Senhor. E aí sim nós estaremos o quê? Pensando naquilo que é eterno, nas coisas do alto, naquilo que tem um real e verdadeiro valor. É isso que ele está dizendo. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Essa deve ser a nossa condição. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E aí ele traz aqui alguns aspectos das atividades da nossa vida terrena, dessa vida natural. Ele diz: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nela. Ou seja, primeiro ele diz que nós estamos mortos e a nossa vida está escondida em Deus. Mas ele fala também para nós mortificarmos os nossos membros que estão aqui sobre a terra. Não existe uma contradição nisso que ele está dizendo. Quer dizer que estamos mortos
e ao mesmo tempo nós precisamos mortificar. Ou seja, existe uma posição nossa. Qual é a nossa posição? A nossa posição é de mortos. E que a nossa vida, ela está escondida em Deus. Ela está em Cristo. Em Deus. Isto é a nossa posição. Mas existe uma realidade na qual nós estamos vivendo. É que nós estamos no corpo desta carne. E enquanto nós estivermos no corpo desta carne, existe um exercitar deste mortificar contínuo. Nós ainda estamos o quê? No corpo do pecado. Nós temos uma natureza pecaminosa. É isso que ele está dizendo. Portanto, nós precisamos o quê? Todos os dias mortificar. A cada dia, tome a cruz e siga-me. Foi essas palavras do nosso Senhor. Dia após dia. Quer dizer, existe um exercício diário concernente a esta verdade, a mortificarmos. Nós precisamos combater o bom combate. Nós precisamos resistir ao diabo. Existe uma luta contínua entre carne e espírito. Por um lado, o nosso espírito que estava morto, ele foi vivificado. Mas por outro lado, a nossa carne, ela precisa ser mortificada. Isso é prático, irmãos. Isso faz parte do exercício da vida cristã. É dia após dia. Por um lado, quer dizer, os nossos pensamentos, muitas das vezes são tomados por pensamentos maus. Muitas das vezes os nossos desejos, o nosso querer, são inclinações para aquilo que é a carne, para aquilo que é mundano. É por isso que ele diz que nós precisamos o quê? Pensar naquilo que é eterno. Nós precisamos olhar para o alto. É por isso que nós somos advertidos concernente a isso, porque nós estamos sujeitos, enquanto nós estivermos no corpo do pecado. Mas graças ao Senhor, que nos deu o seu Espírito, para que nós não venhamos mais andar na carne, mas sim andar no Espírito. Esse Espírito vivificado, aquele Espírito que estava morto, mas a Bíblia diz que por causa do seu grande amor com o qual Ele nos amou. Existe um grande amor envolvido nesta mesa, irmãos. Existe um grande amor que foi revelado lá na cruz do Calvário. E por causa desse grande amor, é que Ele nos vivificou. Ou seja, a nossa vida, ela está fundamentada num grande amor. O grande amor de Deus por nós. E muitas das vezes nós dizemos, não, Deus ele amou a todos com esse grande amor. Deus amou o mundo. Mas eu gostaria que nesta manhã você pudesse contemplar algo. Deus, ele amou a todos. Mas existe algo peculiar de Deus com a minha vida e com a sua vida. Deus amou todos. Mas por quê que nem todos foram salvos? Por que que nem todos receberam essa revelação da glória de Cristo Jesus? Porque nem todos tocaram a realidade da vida do Senhor. Porque nem todos têm esse privilégio de nessa manhã estar congregado debaixo do nome do Senhor. Existe algo da graça de Deus e da misericórdia de Deus que nos alcançou.
e nos trouxe para perto dele mesmo. E nós não podemos desprezar, desconsiderar esta realidade deste tão grande amor de Deus para conosco. Não foi simplesmente esse aspecto de Deus ter amado, mas sim dele ter nos resgatado, dele ter nos chamado, dele ter nos feito família do Senhor, dele ter nos feito ovelhas do seu pastoreio. Quanta graça nós podemos ver naquilo que é a obra de Deus, de uma maneira peculiar na nossa vida. E que nesta manhã, ao comermos este pão, ao tomarmos este cálice, nós possamos tocar esta realidade, de ter os nossos olhos abertos e contemplarmos a grandeza desse amor, a grandeza da graça e da misericórdia do Senhor para nós os que cremos. Para nós os que cremos. Quer dizer, a grandeza desse amor, a extensão dele, é todo o mundo. Mas eu gostaria que os irmãos considerassem a grandeza desse amor para conosco, os que cremos. E sabemos que a fé nessa graça, ela procede de nós. Ou seja, não foi algo nosso, mas sim dele. Ele não simplesmente nos amou, mas ele nos alcançou com graça, ele nos alcançou com misericórdia. Ele nos levou a crer no seu evangelho. Ele abriu os nossos olhos, ele desvendou os nossos olhos, ele tirou o véu que estava sobre os nossos olhos. Que nesta manhã nós possamos cantar a glória da graça do nosso Senhor, que nos alcançou, que nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Existe uma realidade apresentada aqui no livro dos Salmos, o Salmo de número 27, que eu gostaria que os irmãos pudessem abrir aí a sua Bíblia, o verso de número 7. Davi, ele está orando ao Senhor e ele diz: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Ou seja, Davi, ele estava com um clamor diante do Senhor. Ele entrou diante do Senhor com um clamor. Os irmãos têm noção o que é entrar diante do Senhor com um clamor? Já viveu essa experiência de entrar diante do Senhor com um clamor? Quantas vezes as nossas orações são tão superficiais? Quantas vezes as nossas orações são tão insensatas, muitas das vezes? Aqui a Bíblia diz que ele entrou com um clamor diante do Senhor. Eu creio que ninguém entra com um clamor diante do Senhor por algo banal, por algo fútil, por algo trivial. Então, quando nós olhamos os versículos anteriores, no verso 1 ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele
confiaria. Aí ele chega no verso 4 que diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Esse foi o pedido de Davi para o Senhor. Uma coisa. Quer dizer, ele diz que entrou diante do Senhor com um clamor. E aqui ele diz que uma coisa ele pediu ao Senhor. Ele não chegou lá com muitas demandas diante do Senhor. Mas ele percebeu uma prioridade. Ele percebeu que existe algo que em seu valor supera todas as coisas. Existe algo que muitas coisas na vida dele que ele até poderia abrir mão, mas existe algo que, olha, isso aqui está acima de todas as coisas. Por isso aqui, eu preciso entrar num clamor diante do Senhor. É muito interessante porque Davi, ele foi um homem que conquistou muitas riquezas. Poder, autoridade, venceu muitas batalhas, né? Tinha o respeito do povo, os louvores do povo, as bajulações do povo. Ele tinha perto de si homens fiéis que estavam dispostos a morrer por ele. Davi tinha tudo isso. Deus havia dado a ele Jerusalém como capital do seu reino. Muitas conquistas, muitas batalhas. Então, quer dizer, aquilo que um homem pudesse ter num aspecto natural, Davi, ele tinha alcançado. Ele tinha conquistado. Naquilo que se refere às naturais, às coisas terrenas. Ele era um rei de sucesso. Se nós pudéssemos contemplar a vida de Davi e avaliar, nós podemos dizer que Davi, né, era um homem bem-sucedido. Ele havia combatido vários combates. E aqui parece que, como se diz, todo mundo estava contra Davi, queria destruir Davi, queria aniquilar com Davi. E mesmo diante dessas circunstâncias todas, Davi, ele não tinha medo. É o que diz esse texto. Ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Quer dizer, eu posso ter algum temor? Não preciso ter, porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Se nós olharmos, ele está seguro no Senhor. Ele diz: o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Ele estava seguro. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. E ele diz: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. E ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Ou seja, Davi não era alguém que estava olhando para as circunstâncias. Até mesmo porque nós sabemos que se nós olharmos para as circunstâncias, nós iremos desanimar.
Mas Davi ele não olhava para as circunstâncias. Havia ali os seus inimigos, seus adversários, que queria comer a sua carne. Ou então dar a sua carne às aves de rapina. Mas ele fala, mesmo com tudo isso, não tenho nenhum temor, não tenho nenhum medo, não receio a ninguém. Por quê? Porque ele estava confiante no Senhor. Então, quer dizer, diante disso, Davi ele poderia buscar conselhos com Abiatar, com Zadok, mas não foi isso que ele fez. A Bíblia diz que ele foi ao Senhor. E talvez alguém possa se enganar acerca do que ele diz aqui no verso 4, quando ele diz que uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Talvez você possa dizer também, eu também tenho esse mesmo sentimento de Davi, eu queria estar aqui entre os irmãos, né, todos os dias, fazer disso aqui a nossa tenda, e aqui nós vamos viver, e aqui vai ser muito bom, vai ser tudo muito tranquilo. Na verdade, não era isso que Davi estava dizendo. Ele não estava falando de algo físico, não estava falando desse lugar, não era isso que ele estava dizendo. Davi, ele percebeu que havia algo no Senhor, naquilo que concerne a comunhão, a uma vida contínua, a uma vida de consagração. Ele pôde, ao dizer essas palavras, que uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa para contemplar. Ou seja, ele viu uma glória no Senhor, na qual ele não estava habituado constantemente com ela. Ele viu uma beleza no Senhor, que é uma beleza indescritível. Ele viu algo no Senhor, no qual ele desejou que isso fosse algo contínuo na sua vida. E então ele faz essa oração. Ele entra diante do Senhor com esse clamor. E qual foi a resposta de Deus para Davi? O verso 8. Buscai o meu rosto. O meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Ou seja, a resposta que ele teve foi o quê? A minha face. A minha face. Busca a minha face. Irmãos, eu creio que Davi, ele ao chegar no templo, ele questionou, quer dizer, quem é esse cordeiro do sacrifício? Que realidade existe nesse incensário? O que é esse candelabro de ouro? O que são esses pães? Quer dizer, como nós precisamos, nesse tempo, tocar, quer dizer, a realidade daquilo que é a casa de Deus. Esse lugar de oração, esse lugar onde os céus e a terra se encontram. Esse lugar onde a face de Deus é revelada. Mas qual é o desejo do nosso coração? O que nós estamos buscando nesse tempo? O que é o seu maior desejo hoje? O que foi a sua maior busca esta semana? Se você tiver que entrar com um clamor diante do Senhor, o que é esta causa que você vai apresentar ao Senhor? O que você tem colocado como causa prioritária diante do Senhor? Davi, ele disse, uma coisa
pedi ao Senhor, e eu a buscarei. Que eu possa contemplar esta glória do Senhor. Que eu possa contemplar esta formosura do Senhor. Que esta realidade de comunhão, de consagração, seja algo contínuo na minha vida. É todos os dias. Esse era o desejo dele, todos os dias. Que essa venha a ser a disposição do nosso coração, irmãos. De desejarmos ver a glória do Senhor. Contemplar essa face adorada, maravilhosa, essa beleza do nosso Senhor. Todos os dias da nossa vida. É o que ele diz. Ele usou o termo que morar. Ou seja, estabelecer algo permanente. Morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ou seja, é entregarmos a nossa vida completamente ao Senhor, sem reservas. É todos os dias, o dia todo. É para sempre. Não é simplesmente, quer dizer, por um momento. Não, mas ele está falando de algo contínuo. E aonde é que nós podemos encontrar esta realidade? Na presença do Senhor. Buscando realmente, quer dizer, a face do Senhor. E o texto diz que no momento em que ele ouviu essa resposta do Senhor, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. É como nós precisamos nos adentrar diante do Senhor nesse tempo, ouvir a voz do Senhor e ter um coração que corresponde ao falar do Senhor, a resposta do Senhor para a nossa vida. E é por isso que ele diz que despojai de tudo desse velho homem, lá no texto que lemos no capítulo 3 de Colossenses. Precisamos despojar, tirar os nossos olhos daquilo que é natural. Se Davi ele fosse olhar para esse aspecto natural, ele estava muito bem. Talvez a única causa dele diante do Senhor seria: Senhor, mantenha as coisas como estão. Mantenha como estão. Mas não. Quer dizer, ele percebeu que mesmo com todas as suas conquistas, com tudo aquilo que ele tinha, existe algo mais que só o Senhor pode nos dar. Que nesta manhã essa seja a disposição do nosso coração, de encontrarmos em Deus esse lugar de real satisfação. Tudo aquilo que nós tivermos aqui neste mundo não nos trará a real satisfação, a verdadeira satisfação. Mas a verdadeira alegria, o verdadeiro gozo é somente no Senhor. Porque que muitas das vezes alguém vem para a reunião, participa da mesa do Senhor e no mesmo dia se encontra vazios. Vazios, sem esperança, sem confiança, cheios de medo, porque amanhã é segunda-feira e há tantas demandas. Ou mesmo, sem nem mesmo pensar na segunda-feira, simplesmente ao pensar em voltar para casa, os temores tomam o coração. Por que muitos pais desistiram de orar pelos seus filhos? Por que muitas esposas desistiram de orar pela conversão do seu esposo?
Por que muitos esposos desistiram de orar pela conversão da sua esposa? Por causa das circunstâncias. Por causa das circunstâncias. Olham e parece que não tem soluções. Esse é um tempo de nós entrarmos diante do Senhor, com o nosso coração desejoso tão somente de uma vida de comunhão com o Senhor, de uma vida de consagração com o Senhor, de agradar ao Senhor, de buscar a nossa real satisfação ao Senhor, de buscar primeiro o reino de Deus, e as outras coisas, as demais coisas, vos serão dadas, serão acrescentadas. Esse é um tempo que nós precisamos de consagrar a nossa vida ao Senhor. Que o Senhor, através do seu Espírito, Ele venha nos conduzir a esta verdade. Possamos viver esta prática de mortificar a nossa vida, para que essa vida do Senhor, ela possa ser expandida em nós, para que haja mais do Senhor em nós, para que haja essa liberdade de expressão da vida do Senhor no nosso viver. Possamos, nesse tempo, como diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, mesmo nesse vaso de barro, mas que nós venhamos ter como conteúdo esse grande tesouro. Que ao comermos este pão nesta manhã, que ao tomarmos este cálice nesta manhã, nós possamos nos alimentar do Senhor. Nós possamos tocar a realidade daquilo que o nosso Senhor Jesus diz: isto é a minha carne, isto é o meu sangue, minha carne que foi entregue por vós. O sangue da nova aliança, esse cálice da nova aliança, que possamos ser mais uma vez renovados nesta aliança com o Senhor. Uma aliança de sangue que Ele fez conosco. Uma aliança irrevogável. Uma aliança inquebrável. Esta foi a aliança que o nosso Senhor fez conosco. Os termos desta aliança estão totalmente baseadas em seu caráter. Todos os termos baseados em seu caráter. Caráter fiel do nosso Senhor. E nesta manhã nós possamos sair da religiosidade e tocarmos a realidade desta vida tão gloriosa do nosso Senhor, para a qual Ele nos chamou. Possamos viver esta viva esperança no nosso Senhor, de que nós somos dele e que Ele é todo nosso. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Querido e bendito Pai, Senhor, mais uma vez, nós estamos aqui, Senhor, debaixo da palavra do Senhor. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, ela possa encontrar caminho em nós nesta manhã, Senhor. Senhor, esta palavra que liberta, esta palavra que nos salva. No nome de Jesus, Senhor, alcance, Senhor, cada um de nós nesta manhã, segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia, Senhor. Senhor, não permita, Senhor, que Satanás, ele venha, Senhor, impedir que a glória do Senhor resplandeça sobre nós. Senhor, não permita, Senhor, que Satanás ele venha impedir
que os nossos olhos sejam abertos para vermos a revelação da glória do Senhor na face de Cristo Jesus. Senhor, mais uma vez, Senhor, toma-nos pela Tua mão, Senhor, nesta manhã. Senhor, conduza-nos a vivermos, Senhor, esta vida de consagração ao Senhor, esta vida de entrega ao Senhor. Senhor, sonda os nossos corações aqui nesta manhã, Senhor. Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tem sido impedimento, Senhor, para esta vida de consagração, Senhor, para esse fluir do rio da vida do Senhor em nós, para que seja despojado, Senhor. Senhor, para que nós venhamos ser libertos, Senhor, completamente, Senhor. Leva-nos a desfrutarmos do Teu rio, Senhor, da Tua vida, Senhor. Senhor, esta vida abundante que o Senhor já nos deu integralmente, Senhor. Senhor, ajuda, Senhor, cada um de nós em nossas fraquezas, Senhor. Senhor, enquanto nós estivermos aqui, Senhor, no corpo desta carne, Senhor. Senhor, permita, Senhor, que a Tua vida santa, Senhor, venha, ó Deus, nos libertar, Senhor, de toda sorte do pecado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, fortaleça, Senhor, cada irmão, cada irmã aqui nesta manhã. Senhor, fortaleça os nossos jovens, Senhor. Oh, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, que nós possamos resistir, Senhor, a todo ataque do inimigo, Senhor. Senhor, que possamos permanecer, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Mesmo no dia mau, Senhor, que nós possamos resistir ao diabo. Ó, Senhor, que ele possa sair em retirada, Senhor, no nome de Jesus. Nesta manhã, Senhor, nós clamamos ao Senhor pelas nossas casas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, que a Tua vida, Senhor, que a Tua glória seja manifestada em nossas casas, Senhor. Senhor, nós clamamos nesta hora, Senhor, pelos nossos filhos, Senhor. Senhor, guarde-os neste mundo mau, Senhor, neste mundo vil, Senhor, no nome de Jesus. Guarda, Senhor, a mente de cada um, Senhor. Santifica-os na verdade, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nesta hora também, Senhor, colocar aqui diante do Senhor aqueles irmãos, Senhor, nas quais as suas esposas, Senhor, ainda não converteram, Senhor. Senhor, revele, Senhor, a Tua face, Senhor, a estas mulheres, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, também, ó Deus, aquelas irmãs, Senhor, que os seus esposos ainda não converteram, Senhor. Ó Senhor, no nome de Jesus, Senhor, que haja, Senhor, libertação, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Senhor, para que possamos dizer, Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. Senhor, para que possamos vir reunirmos como igreja do Senhor, com alegria no nosso coração, Senhor, e contemplarmos a obra abrangente do Senhor em nossas vidas e em nossa casa, Senhor. Bendito seja o Senhor para sempre, Senhor.